Redação Novo Tempo está de volta e a palavra agora é com Mr. Hélio Moura, direto dos Estados Unidos. Ele vai sugerir o tema desse bloco aqui do Redação Novo Tempo. Com você, Hélio. Oi, Wagner. Oi para todo mundo aí no sofá do Redação Novo Tempo. Olha, eu tenho uma sugestão de pauta para as discussões agora de 2019, ao longo desse ano, pensando no que aconteceu no ano passado, nas eleições aí no Brasil, quando a gente viu aquela infinidade de fake news de todos os candidatos à presidência contra todos os candidatos, foi aquela coisa horrenda, principalmente na reta final, nas eleições durante o segundo turno. Então eu penso que esse tema das fake news vai continuar sendo um problema para ser debatido pela justiça eleitoral, pela justiça comum também, porque não são só fake news nas épocas de eleições, a gente viu isso várias vezes ao longo do Redação Novo Tempo. Então eu penso que fake news é um tema que ainda vai suscitar muito debate e muita discussão e pode entrar aí nas discussões do sofá do Redação Novo Tempo. Um abraço para todo mundo. Thank you, Hélio Moura. Saudade do Hélio discutindo as coisas aqui com a gente, né? Fazendo uma polêmica. Eu tava esperando que pelo menos metade dessa discussão dele aí fosse em inglês. Eu esperava o mínimo disso. O mínimo isso. Você sabe que ele vai assistir esse programa e morrer de raiva da gente, né? Mas o Hélio comentou que esse é um assunto que ainda vai ser pauta por muito tempo e tudo mais. Isso não é só uma questão simplesmente pontual, né? Das eleições que a gente viveu em 2018, né? O que vocês acham? Fake news ainda tem muito pano para manga? Com certeza, porque fake news na verdade, não só quem produz a fake news, mas quem compartilha, né? É um comportamento, né? E esse não é um comportamento restrito a uma situação específica. Nós estamos falando de uma questão social, uma nova forma de enxergar e de se manifestar, de compartilhar conteúdo de uma forma prejudicial, neste caso, né? Bem negativa, né? Então, com certeza, vamos ouvir falar mais sobre isso. Não vai parar por aqui, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir parar. Mas eu acho legal que o setor de segurança tem dado mais atenção aos crimes cibernéticos, ou mesmo compartilhamento de conteúdos que não são, que são fake news, mas que são ilegais, a difamação via internet. Então, eu acho que, se de alguma forma a gente vai discutir isso, de outra, o governo também tem se preparado para atacar e descobrir, identificar essas pessoas, para diminuir esse impacto. Uma coisa que eu acho interessante, que é assim, por muito tempo a gente discutiu o formato de comunicação e o formato de produção e disseminação de notícias, onde cada vez a gente tinha os grandes veículos de comunicação com menos poder da disseminação dessas notícias, porque a gente tinha o próprio cidadão no seu canal de comunicação, que muitas vezes é a rede social, e isso era muito democrático. A gente teve aquele período do grande crescimento dos blogs, aí depois a gente teve realmente as redes sociais fazendo esse caminho, e todo mundo sendo portador e sendo formador de opinião, sendo uma coisa muito forte, e até o pensamento de uma diminuição futura dos grandes conglomerados de comunicação como detentores desse poder de informar com credibilidade a sociedade. E aí a gente tem um retrocesso disso, que é a produção dessas fake news. Porque, claro, a gente tem o pessoal que compartilha, a gente tem o pessoal que acredita em tudo que lê no Facebook, a gente tem esse grupo, mas, por outro lado, está se reacendendo a busca pelo canal de comunicação sendo um espaço mais de credibilidade. Então, eu vi essa notícia, mas deu aí em algum canal de comunicação? Então eu preciso saber se algum grande veículo está falando isso, para eu saber se realmente é verdade ou não. É um fenômeno de volta ao que acontecia antes daquele grande período da internet sendo uma grande disseminadora da informação. Só que eu não sei se isso acontece, né? Em pesquisas, até ano passado a gente debateu isso. Pesquisas mostrando que o brasileiro é um povo que um dos que mais acredita, mais compartilha também as fake news. Com certeza. Então é importante a gente sempre frisar isso que você falou, da importância de você apurar nos grandes veículos,
né, em fontes mais confiáveis, em fontes oficiais, muitas vezes em sites do próprio governo, né? A gente tem a Empresa Brasileira de Comunicação aqui, que é uma fonte oficial e pode te dar com certeza aquela informação. Interessante que o Wagner apresentou esse movimento, essa linha do tempo, porque, de fato, quando a internet deu aquele boom da internet e as pessoas começaram a produzir conteúdo, saiu da mão do jornalista, né? Muito se dizia, não precisamos mais, né, de um mediador de conhecimento, de conteúdo, aqui nós resolvemos e tal. E agora, para você combater esse tipo de comportamento na internet, volta para o profissional de comunicação, aquele profissional que produz o conteúdo jornalístico informativo. Então, acho interessante a gente sempre observar esse caminho da história, né? Porque toda vez pode se repetir mais para frente. O que é muito interessante, para analisar, eu estava pensando aqui, esse fenômeno das fake news, né, notícias falsas, na verdade, ele tem a ver com um comportamento humano que tende à mentira com muita facilidade. Então, o que acontece? Hoje, isso está muito mais disseminado e numa quantidade tão maior de notícias falsas circulando por aí e mexendo com a cabeça das pessoas, porque está muito mais fácil hoje em dia você fazer circular qualquer tipo de informação por conta de redes sociais. Mas eu fiquei pensando assim, esse final de fake news, você vai voltando um pouco no tempo, você vai percebendo que isso já acontece há muitos séculos, inclusive. Só que agora isso está muito mais intenso e muito mais fácil. Então, vou dar um exemplo, se de repente você não acredita em mim. Quem viveu na década de 90 deve lembrar de uma história chamada do chupa-cabra. Opa! Lembra da história do chupa-cabra? Não era nascido. Esses dias eu descobri, vendo uma entrevista do Ratinho, que é um apresentador do SBT, ele dizendo que foi ele que começou essa história do chupa-cabra. Nossa, será? Ele falou, olha, porque aconteceu lá numa fazenda no interior, lá onde eu tinha um programa, ele falou, não lembro, acho que na CNT, na época. Nós vimos essas histórias que contavam uma historinha, né? O programa 190. Era um 190, era um programa isso, policial. E aí o que mesmo. acontece? Aí teve uma situação lá de um fazendeiro que acordou lá a vaca lá que algum bicho tinha matado a vaca. Aí ele inventou uma história de um bicho que seria o tal do chupa-cabra, não sei o que lá. E isso espalhou no Brasil inteiro. E aí se inventou um monte de história. Foi uma fake news. Sim. Ele inventou a história para gerar audiência no programa dele e aí a coisa se espalhou. Aí você volta um pouco para trás, não necessariamente foi uma fake news o início da coisa, mas talvez o pessoal de casa já deve ter ouvido falar de um nome chamado Orson Welles, que era um radialista, eu não lembro agora, 1910, 1920 talvez, na época do auge do rádio, nos Estados Unidos. Ele estava lendo um trecho de um livro chamado Guerra dos Mundos. E aí ele estava falando de uma invasão alienígena. Ele estava lendo um trecho do livro, só que muita gente pegou o programa no meio do caminho e achou que estava acontecendo uma invasão alienígena mesmo. E aí começou a espalhar para todo mundo, virou uma loucura nos Estados Unidos falando que tinham marcianos invadindo. Não, ou seja, o cara não estava criando uma fake news, mas a interpretação daquilo ali fez com que muita gente gerasse fake news no seu ambiente, entendeu? Então não é uma coisa nova. O que eu acho que acontece, você falou assim, né? Que a fake news ela é tão viável porque ela está muito próxima de uma característica do ser humano que é a mentira. E eu acho que aí tem um outro passo, porque fake news ela é composta de dois momentos, né? Aquele momento em que ela é criada, tem alguém que mente a criando, e tem aquele segundo momento, que aí o Brasil é o grande campeão, de disseminar a fake news. Qual é o lance? Eu dissemino aquela verdade que é muito cara para mim. Então, principalmente falando sobre política, que é o grande celeiro de produção de fake news, eu tenho o lance que eu não vou checar. Porque quando a fake news vem ao encontro da minha ideia, da minha ideologia, eu simplesmente compartilho. Espalho. Bate com aquilo que você já acredita. Bate Eu sabia com que isso era verdade. Se for contra a minha ideologia, aquilo que eu penso, o meu olhar, aí eu não vou checar. Vou colocar numa plataforma e começo a divulgar. E não, gente, isso aqui é mentira, não distribuam isso, cuidado. Pois é, e aí o Hélio sugere esse tema como dizendo pra gente que é algo que vai ser extremamente vivo ainda em 2019, eu acredito. O Leite resgatou lá, década de 1920, auge do rádio,
E hoje, agora, aí é que está o lance, né? O poder que o rádio tinha, depois o poder que a televisão tinha, e hoje a internet internet é a massificando as informações. Não foi de propósito que eu peguei um exemplo de rádio, de televisão, década de 90, que bombava muito, e agora com essa questão do fake news com internet. Mas faz sentido. É evolução. É a evolução do processo de comunicação, entendeu? É que antes, quem podia criar fake news para ter uma repercussão muito grande, talvez fosse um número limitado de pessoas que tinham condição de estar num programa de televisão. Era um formador de opinião, né? Um programa de rádio. Agora qualquer um pode criar conteúdo na internet, né? O que me preocupa é porque, sei lá, não sei se essa é a expressão mais adequada, mas é como se a fake news estivesse institucionalizada. Hoje as pessoas não estão só mentindo para ter uma audiência, é mentindo por interesses políticos, profissionais. A gente viu o efeito disso nas eleições americanas, a gente viu isso nas eleições presidenciais aqui no Brasil, muitas acusações. Então, esse que é o grande perigo, entendeu? A gente está acreditando em notícias falsas, a gente não tem uma fonte confiável para poder falar sobre aquilo ali. Então, isso é complicado e interfere diretamente nos rumos que a política do país pode Mas eu volto seguir. a dizer, eu acho que isso não é só um fenômeno atual. Eu acho que o que acontece hoje é que a quantidade de pessoas que têm condição de produzir... Os produtores de conteúdo, exatamente. Fake news, ou produzir conteúdo, né, qualquer que seja, mas de fake news e de disseminar, aumentou absurdamente com a questão das redes sociais. Eu estou lembrando de um filme, se eu não me engano, foi da década de 90 também, que ele é de ficção, mas retrata uma realidade que, se você vai ver ao longo da história de vários governos, inclusive, isso se repete. Era um filme, eu esqueci o nome agora, que eles mostra a equipe de comunicação por trás da campanha, não da campanha presidencial, da manutenção da comunicação de um presidente norte-americano. E aí um filme? É um filme. E aí eles começam a criar, tá tendo uma crise com a imagem daquele presidente. Aí, para aliviar a imagem daquele presidente, o que a equipe deles faz, né? Eles criam uma notícia falsa de uma suposta guerra que o país deles, no caso dos Estados Unidos, entraria contra um país que eles consideraram como não sendo um país muito conhecido, que era a Albânia, para poder desviar o foco, simplesmente. Ou seja, eles criaram uma notícia falsa com a intenção política de desviar o foco de uma outra coisa que estava prejudicando a imagem do presidente norte-americano. Lógico, tudo uma questão inventada naquele filme, mas é uma coisa super comum. Então, hoje em dia, eu acho que não só vai continuar, como eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais a quantidade de notícias falsas. Tanto que a gente começou a falar fortemente de fake news motivados pelas eleições presidenciais americanas, que foi em 2016. Só que o número de fake news que foram geradas nessa eleição presidencial aqui no Brasil já foi muito maior do que aquela de 2016 nos Estados Unidos. E isso nos colocou aí no apogeu de país que mais dissemina fake news, né? Como a Luísa lembrou aqui. Então, realmente, e infelizmente, é um número crescente. Ainda estamos vivendo um crescente da criação e disseminação de fake news. Infelizmente, eu acho que não tem volta. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é isso que a gente está falando aqui agora, como imprensa, né? Conscientização. Conscientizar. Né? E quem está em casa está consciente de que cada vez mais vai ficar difícil você acreditar naquilo que chega no seu celular, no seu grupo de WhatsApp. Ô, gente, por favor, vamos ter isso bem de forma atenta, né? Chegou no seu WhatsApp não quer dizer que seja verdade, viu? Pelo contrário, parta do princípio de que chegou uma informação no teu WhatsApp, é mentira. É muito maior a chance de ser mentira. Aí você vai ver se tem uma chance de ser verdade. Esse é o ponto. Sim. Tá na internet, é mentira. E não tá na internet, é verdade. Entendeu? E nunca dissemine, né? Não. Não compartilhe. Principalmente antes de checar. Né? Checa e aí compartilha. Intervalo agora, isso? Intervalo, na volta. Quem volta para esse sofá aqui, pelo menos à distância? Suzaene Lima. Ela vai sugerir o próximo tema para nossa discussão. Então, a gente vai para o intervalo e volta já com a Suzaene.